Bom dia, quinto ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. A nossa aula hoje será toda de matemática, né? O primeiro e o segundo horário só matemática, tá bom? Então sejam aí bem-vindos. Vamos começar o nosso dia com a chamada. Atenção para responder a presença. Arthur da Costa, Presente. Ariane Nunes, Presente. Benícius Gabriel, Carlos Henrique, Carla Fernanda, Dominique Lohana, Felipe Silva, João Pedro, Presente. Júlio Francisco, Júlio Martins, João Cássio, Luiz Felipe, Mariana Cândida, Micaio, Mariana Elali, pois é, Maria Gabriele, Maria Luísa, Máximos, Presente. Rebeca Batista, Sofia Evelyn, Tarsila Gomes, ok, Tarsila, Tarcísio Henrique, Lucas Pereira, ah não, Lucas hoje não entrou no online não. Heloísa Silva, Presente, tia. ok, Heloísa. Ana Beatriz, ok, Ana.
Concluímos a nossa chamada. Vamos dar início ao nosso novo conteúdo. Até sexta-feira passada, nós estudamos divisão com números decimais, não é isso? Segunda e quinta, nós vimos só divisão com números decimais. Hoje, nós vamos ver medida de temperatura. Nós vamos só revisar, na verdade, né? Porque medida de temperatura vocês já veem no quarto ano. Segunda e sexta, isso. Segunda e sexta-feira passada. Obrigada, Carlos. Segunda-feira e sexta-feira passada, nós estudamos só divisão com números decimais. Hoje, nós vamos ver medida de temperatura, que, na verdade, é só uma revisão, né? Porque vocês já estudam medida de temperatura desde o quarto ano. E vamos ver também hoje porcentagem e o sistema monetário. Então, hoje, são conteúdos que nós vamos apenas relembrar. Porcentagem foi o conteúdo da unidade passada, né? Que teve na prova. Terceira unidade, vocês aprenderam a ver, a calcular porcentagem. 25%, 10%, 50%, né? Hoje nós vamos ver porcentagem e o sistema monetário, ou seja, calcular 20% de tantos reais, 15% de R$ 127, calcular a porcentagem de valores, tá? Então, hoje bem tranquilo, é só revisar aí os conteúdos. Então, vamos começar com medida de temperatura. Vamos começar com medida de temperatura. Vocês não estão com o manual ainda, certo? Eu vou só explicar o que é que vai vir no manual, mas depois, quando vocês pegarem o manual, a gente vai fazer também, vai usar o manual. Atenção, Carlos, eu vou ler algumas coisas do manual, porém, vocês não estão com ele ainda. Mas quando pegar o manual, vocês já vão saber o que é. Medida de temperatura. Depois de assistir à gravação do programa favorito, Anita e sua turma foram visitar o estúdio de gravação do telejornal da emissora. Eles chegaram ao estúdio bem na hora que estava sendo apresentada a previsão do tempo daquele dia para todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, o termômetro registrará temperaturas abaixo de zero. Vocês vão ver quando pegar o manual que tem o desenho de um mapa com a temperatura de cada local, certo? Quem lembra qual é a unidade de medida utilizada no Brasil para medir a temperatura? Quem é que lembra? Isso, olha aí, tá vendo que eu sei que vocês já estudaram? No quarto ano a gente já viu isso. A unidade de medida utilizada no Brasil para medir a temperatura é o grau Celsius. Não esqueçam disso, tá? Aqui no Brasil, a unidade de medida utilizada para medir a temperatura é o grau Celsius, tá? Não esqueçam disso, é só relembrando. Porque quando pegar o manual, vocês já vão saber responder. Quem sabe dizer qual é o instrumento utilizado para medir a temperatura? Termômetro, muito bem. São coisas bem simples, né? Bem fáceis, tá? Os meninos que estão online, participem também, tá? Respondendo. Então, ó, o instrumento utilizado é o termômetro, né? Para medir a temperatura. Preste atenção. Vocês já ouviram falar em temperatura abaixo de zero, né? Vocês sabem dizer o que, é que significa uma temperatura abaixo de zero? É a temperatura muito fria.
Muito frio, muito bem. Isso aí, João Pedro. Eu quero assim, vocês participando. Ó, preste atenção, gente. Se eu tenho um termômetro e o termômetro está marcando nessa temperatura aqui, ó, -5. Se eu estou com o termômetro e o termômetro ele está marcando aqui, ó, nessa posição, -5. Que temperatura é essa? É uma temperatura abaixo de zero, né? É uma temperatura negativa. Menos. Olha como Ou se lê. seja, que é menos, bem frio, né? Isso, -5 graus. Gente, Tarcísio, a aula aqui, ó. Bora ver? Ó, a temperatura aqui, ó, é -5 graus Celsius. É uma temperatura abaixo de zero. Essa temperatura aqui é negativa, por isso que tem esse sinal de menos, tá? Essa temperatura, ela é maior que 0 graus ou menor que 0 graus? Menor, né? Se ela está abaixo de zero, ela é menor que 0 graus. Presta atenção, viu? Para não se confundir. Ô, tia, mas 0 não é menor que 5? Cuidado para não se confundir, ó. O 0 está aqui no termômetro. Ela está abaixo de 0. Então, ela é menor que 0 graus, tá? Ela é negativa, ó. -5 graus. Ela está abaixo do zero. As temperaturas, prestem atenção, tá? Que a gente vai começar a responder o caderno de atividades agora. As temperaturas podem ser positivas quando ficam acima de 0 graus. Presta atenção, ó. Se for acima de 0 graus, é uma temperatura positiva. Se for abaixo de 0 graus, é negativa. Temperatura negativa, tá bom? E na hora de ler esse tipo de temperatura aqui, ó, você tem que dizer assim, ó, -5 graus Celsius, entendeu? Se eu pedisse para vocês escrever por extenso aqui agora, ó, você escreveria a palavra menos, né? -5 graus Celsius, tudo por extenso, tá? Para representar uma medida de temperatura abaixo de zero, é necessário colocar o sinal de menos à esquerda do número. Então, toda vez que for uma temperatura, ó, abaixo de zero, tem que ter isso aqui, ó, menos. Sinal de menos, tá? Porque ela é negativa, tá bom? Então, vamos para o caderno de atividades agora. Não, não pode ser aqui desse lado, é só a esquerda do número, tá? E não esquecer, quando for temperatura abaixo de zero. Porque se você não colocar esse sinal de menos, vai entender que é uma temperatura positiva, que está acima de zero. Entendeu? Pronto, gente, ó. Como vocês já revisaram, medida de temperatura é bem simples, né? A gente agora vai responder o caderno de atividades. Como eu falei antes, é só uma revisão do que vocês já viram lá no quarto ano. Vamos lá, Tarcísio. Caderno de atividades. Página 10. Medida de temperatura. 13º quesito. Você já aprendeu que a meteorologia é responsável pela medição da temperatura ambiente e pela previsão do tempo em relação ao calor e ao frio. Veja na tabela abaixo as temperaturas máximas, presta atenção, máximas e mínimas previstas para um domingo em algumas cidades do Brasil. Em seguida, complete-a com as informações faltantes. Olhem para essa tabela.
Na primeira coluna tem o nome das cidades: Maceió, Campos do Jordão, Lages, Gramado, Caxias do Sul e Curitiba. A segunda coluna é só a temperatura mínima. Temperatura mínima. A terceira coluna é a da temperatura máxima. Temperatura máxima. E a última coluna é a variação de temperatura. Tia Dani, como é que se calcula essa variação de temperatura? Você vai ver a mínima e a máxima e vai ver quanto aumentou ou diminuiu, tá? É a variação de temperatura. Vamos começar com Maceió. Todo mundo prestando atenção para não se perder, tá? Maceió. 28 graus e meio. Essa é a temperatura mínima de Maceió. Tem um nome lá em cima, ó, temperatura mínima. A máxima não tem. É vocês que vão ter que completar. A variação foi de 5,5, ou seja, 5 graus e meio. Aí eu pergunto a vocês, se a mínima estava em 28,5 e sofreu uma variação de 5 graus e meio, qual será a temperatura máxima? Para descobrir, quem sabe o que é que tem que fazer? 34. Oi? 34. Isso, Máximos. Micaio e Máximos, parabéns. É só somar, gente. 28,5 mais 5,5. Ó, presta atenção aqui no quadro. Ó, a mínima é de 28 graus e meio. A mínima. A máxima, não, a máxima não tem, né? E a variação foi de 5 graus e meio. Eu vou somar 28,5 com mais 5,5. 5 mais 5 fica o 0, sobe para o vizinho. 8 mais 1, 9. E 9 mais 5? 14, né? Fica o 4, sobe para o vizinho. 2 mais 1, 3. Na adição, a regra é a vírgula se repete no mesmo lugar. Então, a temperatura máxima é de 34 graus. Não precisa colocar vírgula zero, não, viu? Isso aqui foi só o cálculo que a gente fez. 34 graus. Não precisa colocar o zero, não. Então, a temperatura máxima de Maceió, a gente já descobriu, é 34 graus. Preste atenção, uma dica que eu vou dar. Quando for temperatura positiva com positiva, você soma. Tia Dani, quando é que eu sei que é positiva? Quando não tem o sinal de menos, tá? Preste atenção aqui nessa dica, ó. Quando tiver temperatura positiva com positiva, é só você somar, tá bom? Tia Dani, quando é que ela está positiva? Quando ela não vem com sinal de menos na frente. Se não vir com um sinal de menos na frente, ela é positiva. Essa aqui, 34 graus, é positiva ou negativa? Positiva, não é? Quando tiver temperatura negativa para positiva, a gente também soma. Negativa para positiva, a gente também soma, tá? Presta atenção. Positiva para positiva, soma. Negativa para positiva, soma. E quando tiver negativa para negativa, a gente faz o quê? Diminui. Ó, tá em negativa. Para negativa, você vai diminuindo, ó. Ela está ficando sempre abaixo de 0 graus. Ela está diminuindo. Então, você diminui, tá? Vamos se ligar nisso aí para preencher essa tabela. Vamos agora para Campos do Jordão. Campos do Jordão está com menos 3 graus. A temperatura mínima de lá está prevista para menos 3 graus.
A máxima, 2 graus. Olha, tem uma negativa, a mínima é negativa e a máxima está positiva. Aí ele quer saber qual é a variação dessa temperatura. Quem sabe? 1 grau. 5 graus. Parabéns, Gabi. Parabéns, Máximos. É só somar negativa para positiva. Bom dia, meu amor. Negativa para positiva. É só somar. A variação é de 5 graus. 3 mais 2, 5. Aí você coloca aí, ó, o número 5. Campos do Jordão. Campos do Jordão, a variação é de 5 graus. É só colocar o número 5. Acompanha a filinha, tá? Vamos agora para Lages. Lages. A temperatura mínima é menos 5 graus. A máxima não tem, é vocês que vão ter que colocar. E a variação é de 4 graus. Qual é a temperatura máxima? Preste atenção. Aqui, ó. Ela está mínima, menos 5 graus. Aí ele quer saber a temperatura máxima. E a variação foi de 4 graus. Sofreu uma variação de 4 graus. Menos 1, né? Porque não, ela não está em temperatura mínima. 1 mais 4 é 5. Oi? 1 mais 4 é 5. E Isso, 5 é a temperatura mínima. isso. Então é menos 1. Porque aí não foi a variação, não. Aí foi a temperatura máxima que já tinha, né? Vocês descobriram a variação. Aqui é para descobrir Aí a tem que colocar o máxima. número. Ô, tia, tem que colocar o número. O tracinho de menos, é? Menos é. Toda vez que for negativa, máximos, não pode esquecer. Tem que colocar menos, tá? Menos 1. Menos 1. Porque aí, Gabi... Gabi não, é... Mariana. Ele quer a temperatura máxima, ele não quer a variação, entendeu? Gramado agora. Vamos para Gramado. Menos 4 é a temperatura mínima e sofreu uma variação de 3 graus. Ó, menos 4 e sofreu uma variação de 3 graus. Qual é a temperatura máxima? Tia. Menos 1. Muito bem. Parabéns, gente. Menos 1. Caxias do Sul. Ó, Caxias do Sul. Não tem a mínima. Vocês vão ter que colocar a mínima. Ele disse que a temperatura máxima lá vai ser 0 graus e que vai ter uma variação de 5,6 graus. Então, qual vai ser a mínima? 5,6. Oi? 5,6, tia. Menos 5,6, né? Porque, ó, presta atenção. Tu falou isso, Micael? Eu não ouvi, não. Desculpa, Micael. Então tá certo o seu, viu? Menos 5,6. Porque a máxima não é 0 graus, aí vai sofrer uma variação de 5,6 graus. Então vai ficar menos 5,6. Menos 5,6. Curitiba. Curitiba é o último, né? A temperatura mínima está 6,4 graus. A máxima está 13,1. Ô, Tarcísio, está tendo atividade de recortar? É não? Tia. Guarde a tesoura, guarde. Tia. Ó, Curitiba, a temperatura mínima é de 6,4 graus. E a máxima foi para 13,1 graus. Qual foi a variação que houve aí? Tia. Oi? Tia. A senhora pode repetir a temperatura máxima de Lages? De quê? De Lages. Lages.
Temperatura máxima menos 1. Ó, vamos lá, Micael, vê. Curitiba, a mínima é 6,4. A mínima, 6,4. A máxima ó, foi para 13,1. Qual foi a variação que teve da mínima para a máxima? 6,7. 6,7. Micael chegou perto, você acertou. 6,7, gente, ó. 6,4 para chegar em 13,1. Falta quanto? 6,7, não é? Você completa a tabela com a diferença da temperatura. Um exemplo, Maceió. A temperatura mínima de Maceió é 28 graus e meio. Ele disse que sofreu uma variação de 5 graus e meio. Se estava em 28,5 e sofreu uma variação de 5,5, para quanto foi a máxima? Aí você somou 28,5 com mais 5,5. A temperatura máxima foi para quanto? 34 graus, não é isso? Essa última agora, Curitiba, estava 6,4 a mínima. Aí a máxima foi para 13,1. De 6,4 para chegar em 13,1, qual foi a diferença? Ó, de 6,4 foi para 13,1. 13,1. Qual foi a diferença de temperatura aqui, ó? Ó. 4 para chegar em 11. 7. Aqui ficou 2, né? Porque tirou 1 para cá. 6 para chegar em 12. 6. E aqui, ó, 6,7. Certo? Agora, todo mundo completou a tabela? Os que estão online, todos completaram a tabela? Sim. Certo? Então, Sim. vamos lá. Agora, com relação aos dados da tabela, marque V para verdadeiro e F para falso nas seguintes afirmações. Vocês só vão dizer se é verdadeiro ou falso olhando para a tabela, tá? Olhando para a tabela. A temperatura mais baixa está prevista para a cidade de Caxias do Sul. Olhem aí se é verdadeiro ou falso. A temperatura mais baixa está prevista para a cidade de Caxias do Sul. Só olhe só a temperatura a mais baixa. Olhem as baixas aí. A mínima. Falsa. Por que Campos do Jordão? Ele diz aí, ó, que a mais baixa está prevista para Caxias do Sul. Olhem aí as mínimas, todas as mínimas. 28,5, menos 3, menos 5, menos 4, menos 5,6 e 6,4. Caxias do Sul é a mais baixa, sim ou não? Sim, não é menos 5,6, minha gente. Preste atenção. Ó, vamos pensar em um termômetro. Deixa eu ajudar vocês aqui. Gente, ó, vamos pensar em um termômetro. Aí tem aqui, ó, 28,5 é positiva. Presta atenção. 28,5 é positiva. Aí tem, ó, menos 5, menos 4, menos 3. Aí, ó, menos 5,6. Menos 5,6. Do que ao contrário, não foi? Ó, menos 5,6. Quem é menor? 5,6
porque está descendo, ó. Vai diminuindo. Então, verdadeiro, Caxias do Sul é a que tem a temperatura mais baixa. Verdadeiro. A variação de temperatura de Campos do Jordão é igual à da cidade de Lages. Falso, muito bem. A temperatura máxima de Gramado é igual a 0 graus. Olhem aí, Gramado. Temperatura máxima de Gramado. É igual a 0 graus? Não, é falso. Tem que olhar na tabela antes de dizer, viu? A temperatura máxima, a máxima, viu? Vai olhar só para a máxima. A temperatura máxima prevista para Gramado e Lages é igual. Isso. Verdadeiro? Muito bem. Olha a tabela, ele acertou. Olhem aí a tabela. Só na temperatura máxima. Olhe só na máxima. A temperatura máxima prevista para Gramado e Lages é igual? É verdadeiro. Gente, vocês têm que olhar na coluna que está pedindo, viu? Tem que olhar na coluna certa. Eu confundi, eu olhei pra... Vamos lá, de novo, a outra agora. A maior variação de temperatura está prevista para a cidade de Curitiba. A maior variação, olhem para a variação agora. A maior variação de temperatura está prevista para a cidade de Curitiba. Verdadeiro ou falso? A variação de Curitiba está quanto? 6,7. Tem alguma outra maior do que 6,7? Tem não, minha gente. Então é verdadeiro, né? Isso é só você olhar as outras temperaturas. Verdadeiro. A cidade de Maceió é uma das mais frias do Brasil. Verdadeiro ou falso? Falso. É só você olhar as temperaturas, ó. A cidade de Maceió é uma das mais frias do Brasil. Maceió está com 28,5, 28,5. Como é que ela é a mais fria? É falso, né? Isso. Falso, né? A maior temperatura máxima, agora é a máxima, viu? Tem que olhar para a máxima. A maior temperatura máxima está prevista para a cidade de Maceió. Verdadeiro. É a maior, gente. A temperatura máxima aqui, ó, é a de Maceió. Deixa eu colocar aqui o outro slide para os meninos que estão online. Ó, Maceió está com 28,5. Aliás, aqui, 34 a máxima, desculpa. A máxima de Maceió é 34. Campos do Jordão é 2. Lages é -1. Gramado é -1. Caxias do Sul é 0. E Curitiba é 13,1. Então, a máxima, a maior temperatura é a de Maceió, né? 34 graus. Verdadeiro. A cidade de Curitiba não terá temperatura negativa. Isso, Curitiba não tem nenhuma negativa. Ó. É 6,4, 13,1 e 6,7, tudo positiva. Verdadeiro. A cidade de Caxias do Sul é uma das mais frias do Brasil. Verdadeiro, muito bem. A última. A temperatura máxima de Caxias do Sul é mais baixa que a temperatura máxima de Gramado. Falso, né? Presta atenção, Mariana, vou repetir. A temperatura máxima de Caxias do Sul, olha aí a máxima de Caxias do Sul, é 0 graus. A máxima de Caxias do Sul é 0 graus. É mais baixa que a temperatura máxima de Gramado. Qual é a de Gramado? -1. Certo? Então, é falso, né? Então, ficou aí, ó. Confiram aí a tabela. A tabela, a gente completou. Maceió,
34 graus, não foi? Confiram aí, por gentileza, tá? A tabela primeiro. Campos do Jordão, a gente completou com 5 graus. Lages, a gente completou com -1 grau. Gramado também, -1 grau. Caxias do Sul, -5,6 graus. E Curitiba, 6,7 graus. A tabela de vocês ficou assim? Agora a sequência do verdadeiro e falso. Corrijam aí. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ok? Página 11, 14º. Página 11. A cidade de Urupema, no estado de Santa Catarina, é considerada a mais fria do Brasil. O município é um dos únicos no país que registram a ocorrência de neve e de fortes geadas. Urbano estava assistindo a um documentário que apresentou as temperaturas registradas em uma das semanas mais frias do ano passado, em Urupema. Veja o quadro abaixo com essas temperaturas e responda às questões. Em Urupema, na segunda-feira, a mínima foi de -3 graus e a máxima 4 graus. Aí, na terça, a mínima -2,5 graus e a máxima 3 graus. Na quarta, -7 graus e a máxima 0 graus. Na quinta, a temperatura mínima foi -4,4 graus Celsius e a máxima foi de 2 graus. Na sexta, a mínima foi 6,3 graus e a máxima 2,3 graus. Certo? Olharam aí, né? Letra A. Vocês vão responder olhando por essas temperaturas aí. Em qual dia da semana foi registrada a temperatura mais alta? Sexta-feira. Gente, a temperatura alta, máxima é as que estão embaixo, viu? A mínima é as que estão em cima. Quarta-feira. Preste atenção. Em qual dia da semana foi registrada a temperatura mais alta? Na segunda, né, Micael? Muito bem. Tu falou, Gabi, segunda também, pronto, acertou também. Na segunda foi 4 graus, gente. 4 graus é maior que 3, é maior que 0, é maior que 2, é maior que 2,3. Que foi que eu disse? As máximas são as de baixo. As mínimas são as de cima. Então, o dia da semana que a temperatura será mais alta é na segunda-feira. Aí ele pede, escreva como se lê essa temperatura. Como é que se lê? 4 Muito bem, Mariana. Vocês vão colocar aí, na segunda-feira, porque primeiro ele pede o dia, né? Segunda-feira, né, Mariana? Na segunda-feira. Aí ele pede para escrever por extenso, escrever como se lê a temperatura da segunda-feira. Na segunda-feira não está 4 graus. Então, você escreve aí, 4 graus Celsius. Lembrando que Celsius, com seu
maiúsculo, viu? Celsius com C maiúsculo. Então, ó, a temperatura mais alta é na segunda-feira, 4 graus Celsius. Celsius com C maiúsculo, viu? Benícius, Tarcísio. Hã? Fez. Letra B. Em qual dia foi registrada a temperatura mais baixa, as baixas em cima? Quarta-feira. Isso, na quarta-feira, muito bem, minha gente. Menos 7 graus Celsius. É a mais baixa, viu? Ó, sabe o que pode ser que vocês confundiram? Porque quando vocês veem um número alto, né? Aí vocês pensam que a temperatura está alta, não. Ó, quando tiver aí, ó, tá negativo, menos 3, menos 2,5, menos 7, menos 4,4 e menos 6,3. A mais baixa é 7 graus, né? Menos 7 graus. Diga-me. O frio ou o calor? Rapaz, Eu acho que eu prefiro o calor. eu acho que quando tá quente demais eu também não gosto, não. Mas quando tá assim, pronto, essa temperatura aqui que a gente tá no arzinho é muito bom, né, não? É. Então, ó, gente, a letra B, a pergunta é: em qual dia foi registrada a temperatura mais baixa? Aí vocês vão colocar o quê? Não, Mariana. Na quarta, tu tinha dito certo, foi. Na quarta-feira. Aí ele pergunta, ele diz: escreva como se lê essa temperatura. Como é que se lê? Não, a temperatura mais baixa. Menos 7 graus Celsius. É assim que se escreve, viu? Ó, na quarta-feira. Na quarta-feira é a mais baixa. E ele pede para você escrever como se lê. Aí se lê menos 7 graus Celsius com C maiúsculo. Menos 7 graus Celsius. Caprichem nessa letra. Mariana, bem organizada a letra, viu? Minha filha também perguntou isso. Aí eu disse a ela: Porque a letra C eu botei na sexta-feira. A variação é de 4,3 graus. vamos lá, Máximos, vamos lá. Ó, a letra C. A letra C, vamos ver o que aqui diz, Máximos. Ó, vamos lá, Micaio. Letra C. Em qual dia a variação de temperatura foi maior? Da sexta. Isso, na sexta. Ele quer saber a variação, Micaio. Qual foi o dia que teve a maior variação? Foi na sexta. Olha aí a sexta-feira. Ó, a sexta-feira foi a mínima, menos 6,3 e a máxima, 2,3. Aí, de quanto foi essa variação? Ele está perguntando. De quanto foi essa variação? 4 graus Celsius. Como? 4 graus Celsius. 4 graus. Não, você soma. 6,3 mais 2,3. De quanto foi? 8,6. Muito bem. 6,3 mais 2,3 é igual a 8,6, né? Então, ele diz assim, ó, em qual dia a variação de temperatura foi maior? Aí você coloca na sexta-feira.
De quanto foi essa variação? Com variação de 8,6 graus Celsius. Vamos lá. Posso apagar isso aqui? Estão fazendo a letra bem bonita, bem organizada. Ó, Tia, na sexta-feira, meio-dia, quinto ano. Vamos lá, manter o foco na atividade. E na sexta-feira, variação de 8,6 graus Celsius. Não precisa escrever o nome, ó. O símbolo. O símbolo de graus Celsius é o C e a bolinha aqui de graus. Graus Celsius. Não. Só ensinar ela em casa. Ó, presta atenção aqui, gente. Espera aí um pouquinho, tá? Ó, gente, presta atenção aqui, ó. A letra C, vocês não precisam escrever o nome graus Celsius, ó. Você coloca o símbolo. Você escreve em qual dia a variação de temperatura foi maior. Aí você coloca na sexta-feira. Aí ele pergunta de quanto foi essa variação. Aí você coloca variação de 8,6, aí coloca o símbolo. Graus Celsius. É a bolinha e o C. Graus Celsius. Isso aqui é o símbolo de graus Celsius. Ó. Letra D agora. O que é que diz a letra D? Em qual dia a variação de temperatura foi menor? Em qual dia? Olhem direitinho antes de dizer. Em qual dia a variação de temperatura foi menor? E de quanto foi essa variação? 7 graus. Vai ter que olhar a mínima e a máxima, viu? Para saber qual foi a menor e quanto foi. Não, quinta-feira. Foi? Na quinta. Espera aí, gente, para eu escutar o colega que está online. Diga aí, meu amor. Na quinta-feira. Na quinta? Isso. Não, é. Os que estão presencial, vocês acham que foi que dia? Terça-feira, muito bem. Agora eu quero saber de quanto foi essa variação. Não. Menos 2,5 com mais 3. Na terça-feira não é menos 2,5 a mínima e a 3 não é a máxima? Quanto é que dá essa variação? 2,5, menos 2,5 com mais 3. 5,5, muito bem. Então, na terça-feira, a variação da temperatura foi menor na terça-feira. E a variação foi de 5,5 graus Celsius. Na terça-feira, variação de caprichem nessa letra. Variação de 5,5, aí é um símbolo de grau Celsius. Mariana, está fazendo bem bonita a letra. Tarcísio também. A variação de 5,5 graus Celsius. Muito bem.
Ó, essa pergunta é bem simples, a da letra E. Você tem que olhar na tabela aí, tá? Qual foi o dia em que a temperatura mínima, só olha para a mínima. Qual Segunda-feira. foi o dia em que a temperatura mínima foi maior? Na segunda-feira. Quando, Máximos? Na segunda-feira. Olha aí a mínima, olhe para a mínima. Qual foi o dia em que a temperatura mínima foi maior? Oi, Mariana. -3, -2,5, -7, -4,4, -6,3. Gente, presta atenção. Ó, escuta o que Tia Dani vai explicar, vê só. Ó, vocês só estão confundindo na hora de olhar, vê. Qual foi o dia em que a temperatura mínima foi a maior? Presta atenção. Só escuta o que Tia Dani vai explicar. Na segunda, a mínima foi -3 e a máxima foi 4. Quem foi a maior? Foi a mínima ou foi a máxima? Sexta-feira. Então já não é a segunda. Oi, Máximo. Sexta-feira. Sexta-feira. Isso, Máximo. O Máximo já pegou a explicação. Ele já disse aqui o dia. Vamos ver se alguém presencial aqui diz também. Isso, Mariana. Na terça. Por que, Tiagano? Na terça. Presta atenção. A mínima foi -2,5 e a máxima foi 3. Quem é que está maior? A mínima ou a máxima? Felipe, presta atenção, meu amor. Aí você não vai saber por quê, né? Tá. Então, qual foi o dia, minha gente? Na terça-feira, não é? Então, é só colocar aí, terça-feira. Na terça-feira. Letra E, na terça-feira. Letra E, na terça-feira. Letra F agora. Gente, vamos lá. Ó, preste atenção para poder responder, ó. Letra F. Qual foi a diferença? Gente, vocês estudaram lá no terceiro ano, no quarto ano, que para encontrar a diferença, qual é o cálculo que se faz? Eita, diferença. Filho. Subtração. Subtração. Para encontrar a diferença de um número para outro, a gente faz uma subtração. Conta de menos, né, Gabriel? Subtração, não é a conta de menos? Ó. Gente, vamos lá. Letra F. Qual foi a diferença? Ó, diferença. Vai ter que fazer uma subtração. Aliás, desculpa. Nesse caso aí é uma negativa com uma positiva, né? A gente vai somar. Qual foi a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada? Quem foi a menor e quem foi a maior? Zero. Gente, vamos lá. De novo, presta atenção. Quem foi a menor temperatura registrada? Me digam aí qual foi a menor temperatura registrada. Não. 0 graus Celsius. Oi? 7 graus Celsius. Não. 0 graus máximos. Ainda tem outra que é menor que ela, que está mais frio.
Não. Menos quanto? Menos 7. Presta atenção. Ó, a maior e a menor temperatura registrada. Menos 7 é mais frio, não é? Está abaixo de zero. Lembrem-se disso. Menos 7 graus. E quem é a maior temperatura aí registrada? Qual foi a maior? 7, Oi? 7 graus. Quanto, Máximos? 7 graus. Não, Máximos. Essa menos 7 não é a... Máximos, menos 7 não é a menor temperatura registrada? Menos 7 graus. Ele não está abaixo de zero? Foi a menor temperatura registrada, foi menos 7 graus. E quem é a maior temperatura registrada? 4, muito bem. Aí, menos 7 e 4, não é isso que é a positiva. Menos 7 mais 4 dá quanto? 11, 3. muito bem. Então, a diferença da menor para a maior é de 11 graus Celsius. Foi de 11 graus. Foi de 11 graus Celsius. graus Celsius. Só que eu falei. Pois eu falei. Não, Micael, tu está confundindo. Na sexta-feira ele perguntou qual foi a maior variação. Ele não perguntou qual foi a maior temperatura, não, mínima não, entendeu? Ele perguntou qual... Na letra E, ele perguntou em qual dia a variação de temperatura foi menor. Ele está perguntando a variação, a diferença de uma para outra. Não sei, na letra A letra E está perguntando qual foi o dia em que a temperatura mínima foi maior. Aí é o que você confundiu, porque está confundindo só na terça, entre a mínima e a máxima. Entendeu? Ele perguntou só na terça, a diferença entre a mínima e a máxima. Letra G. É a última, né? Letra G. Qual foi o dia em que não se registrou temperatura acima de 0 graus? Qual foi o dia em que não se registrou temperatura acima de 0 graus? Na quarta, né? Muito bem, Mariana, você acertou. Na quarta-feira. Gente, ó, é porque vocês brincam na hora da explicação. Ó, na quarta-feira, gente, não teve temperatura acima de 0 graus. Por que, Tia Dona, não teve acima de 0? Porque menos 7 não é abaixo de 0? Não teve acima de 0. Menos 7 é abaixo de 0. A gente, ó, pessoal, silêncio. Vamos fazer a página 12 e aí a gente para o lanche, tá? Já. Falta 4 minutos. Página 12. Deixa eu colocar aqui o slide da página 11 para os que estão online corrigir. Os que estão online, corrijam aí a página 11. Gente, vocês também que estão presencial, confiram aí essa página 11. Letra A, na segunda-feira, aí escreve 4 graus Celsius, né? Letra B, na quarta-feira, aí você escreve menos 7 graus Celsius. Letra C, na sexta-feira, variação de 8,6 graus Celsius. Não precisa colocar o nome graus Celsius, é só o símbolo. Letra D, na terça-feira, variação de 5,5 graus Celsius. Também só coloca o símbolo. Letra E,
A resposta é terça-feira. Letra F, 11 graus Celsius. E letra G, quarta-feira. Todo mundo conferiu? Página 12, para a gente parar para o lanche. 15º. Na praça central da cidade, onde André mora, há um termômetro que indica a temperatura ambiente em tempo real. Veja as temperaturas registradas em 3 períodos do último sábado. Em seguida, assinale a alternativa correta para cada item. Pela manhã, o termômetro registrou menos 1,5 graus Celsius, ou seja, menos 1,5. Essa temperatura é abaixo de 0, né? Quando foi à tarde, o termômetro registrou 1,5 graus Celsius, 1,5. Essa temperatura está abaixo de 0 ou acima de 0? Acima, é positiva, porque não tem o sinal de menos, viu? Se liguem nisso, não tem o sinal de menos, então está acima de 0. É positiva. À noite, o termômetro marcou 0,5 graus Celsius. É positiva ou negativa? Positiva, está acima de 0, porque não tem o sinal de menos. Letra A. Bora, Mariana. Letra A. Do período da manhã para a tarde, olhem aí, da manhã para a tarde, a temperatura diminuiu, aumentou ou se manteve? Aumentou, Gabriel. Não é porque o número está igual que ela se manteve, não. Ela só teria se mantido se continuasse menos 1,5. Ela aumentou, Gabi. Ela foi para positiva. Ó. Gente, deixa eu explicar, colega. Ó, menos 1 é abaixo de 0. E 1,5 está acima de 0. Ela está positiva agora. Então, ela aumentou, viu? Ela não se manteve, ela aumentou. Letra B. Do período da tarde para a noite. Olhem aí, tarde e noite. A temperatura diminuiu, aumentou ou se manteve? Da tarde para a noite. Diminuiu, muito bem. Marco X. Letra C. A variação de temperatura, a variação, viu agora? A variação de temperatura entre manhã e tarde foi de 3 graus Celsius. Muito bem, Micael. 3 graus Celsius. 1,5 mais 1,5, 3, né? Letra D. A variação de temperatura entre o período da tarde e o da noite foi de 1 grau. Muito bem. Da tarde para a noite, a variação foi de 1 grau. 1,5 para meio. Foi de 1 grau. É só prestar atenção, Gabi. Presta atenção aqui. Gente, presta atenção aqui, por favor. Confiram aí. Confiram aí. Letra A, qual foi a resposta? Aumentou. Letra A aumentou. Letra B, qual foi a resposta? Diminuiu. Letra C. 3,0. 3 graus, né? 3,0. 3 graus. E letra D? 1 grau. 1 grau. O 16º é o mais fácil que tem. Escreva como se lê cada uma das temperaturas indicadas no quadro a seguir. Você vai escrever como é que se lê. A primeira, como é que se lê a primeira? Isso, é só escrever menos 8 graus Celsius. A segunda, como é que se lê? 13 graus Celsius. A próxima? Não, é só para ir me dizendo. 56 graus Celsius. A outra?
menos 1 grau Celsius. A próxima. 32 graus Celsius. E a última? Menos 12 graus Celsius. É só escrever como se lê cada uma. Letra maiúscula, começo da frase. Letra bonita, para que eu entenda quando for corrigir. Tá? Vista de caneta. Ó, É sim. Mas sim. menos 8, menos 8 graus. Deixa eu. Menos 8 graus Celsius. Depois, 13. Gente, silêncio, por favor. 13 graus Celsius. 56. 56 graus. 56 graus Celsius. Cuidado com essa palavrinha Celsius para não ter que apagar tudinho depois. Depois tem menos 1 grau Celsius. Menos 1 grau Celsius. Aqui não é graus, não, viu? Que é só 1, viu? Menos 1 grau Celsius. 32 graus Celsius. 32 graus Celsius. Menos 12. Menos 12 graus Celsius. Caprichem nessa escrita. Os que estão online, quem terminou essa página 12 está liberado para o lanche. Tá certo? Podem lanchar. Após o lanche, nós continuamos a atividade de classe. Nós vamos para a página 13, tá bom? Após o lanche. Quem já terminou a atividade da página 12 pode lanchar, tá bom? Bom lanche para todos. Daqui a pouco estamos de volta.